Você já pensou em morar legalmente em Portugal? Talvez você já tenha até feito planos, pesquisado como tirar o visto, ou até mesmo se imaginado trabalhando e depois trazendo a sua família para viver contigo. Mas o que você talvez não saiba é que Portugal acabou de aprovar um pacote anti-imigração, com medidas que mudam completamente o jogo para quem quer viver lá. E quem vai sentir os impactos? Sim, é claro, os brasileiros, que são a maior comunidade de estrangeiros em Portugal. No vídeo de hoje eu vou te explicar tudo o que mudou, por que está acontecendo isso e se vale ainda a pena realmente arrumar as malas para viver em Portugal. Fica comigo! Eu me chamo Cosme Eduardo e há 23 anos eu decidi sair do Brasil e vir para a Europa, aonde estou até hoje. Eu te dou bem-vindo ao Emigrar Consciente, o canal que fala de imigração. Mas o que está acontecendo em Portugal? Vamos começar por aqui. Brasileiros lideram migração para Portugal. Esse fenômeno de imigração de brasileiros para Portugal começou realmente há alguns anos atrás, devido à falta de segurança pública que hoje existe no nosso país. Mas sofreu um aumento exponencial depois da vitória de Lula nas eleições de 2022. Muita gente acreditou que o Brasil poderia piorar e começou a procurar o exterior como a solução para o seu problema. Hoje, como podemos ver nesse gráfico, o Brasil é a maior comunidade estrangeira em Portugal, representando mais de 35% dos estrangeiros naquele país. E de acordo com a AIMA, o número de títulos de residências concedidos para brasileiros aumentou de 240% em relação ao ano precedente. Esse aumento de número de estrangeiros em Portugal, principalmente de brasileiros, para os portugueses começa a surtir algum efeito. Esses efeitos eu vou te falar mais na frente no vídeo qual eles são. Mas vamos começar que devido a esses efeitos, os políticos portugueses decidiram tomar uma providência e aprovaram no dia 16 de julho esse novo pacote anti-imigração. É claro que essa lei não foi pensada propriamente apenas para os brasileiros. Essa lei se chama Lei da Imigração, mas ela vai atingir principalmente os brasileiros, que, como eu já falei, é a maior comunidade estrangeira naquele país. A proposta ainda precisa ser sancionada pelo presidente da República, mas daquilo que eu estou seguindo é tudo questão de tempo. Se ela for aprovada assim como é, ela dificulta o acesso ao visto, ela dificulta o reagrupamento familiar e também vai modificar a regularização do brasileiro ou do estrangeiro em solo, já vivendo em solo português. Ou seja, muita coisa mudou em 16 dias. Foi um trâmite relâmpago no parlamento português. Mas o que muda na prática? O fim do visto de procura de trabalho. Antes, qualquer pessoa poderia pedir um visto de procura de trabalho e ir para Portugal legalmente e procurar um emprego lá. Agora, só poderá ter acesso a esse visto quem for classificado como profissional altamente qualificado. E você pode me perguntar, o que isso quer dizer, profissional altamente qualificado? O governo ficou de divulgar ainda uma lista dizendo quais serão essas profissões. Mas nós já podemos imaginar como toda a Europa será em áreas de tecnologia, áreas de saúde e de engenharia. Mas para a tristeza de muitos brasileiros, não estarão nessa lista muitas profissões, principalmente aquela do ramo de construção civil e de trabalhos gerais, como limpeza, por exemplo. E isso atinge diretamente pessoas que pensavam em começar por baixo, assim como eu quando cheguei aqui na Itália, e depois ir fazendo a sua vida devagarzinho em um novo país na Europa. Reagrupamento familiar. Antes era possível levar os familiares após você ter se regularizado e proceder com um processo relativamente fácil. Vocês vão ter que me desculpar pela diferença na imagem, porque eu estava usando a luz externa e o tempo piorou, fechou de uma maneira incrível aqui, que ficou tudo preto e aí a iluminação acabou de vez. Eu tive que acender a minha luz, mas eu não quero parar o vídeo, então vamos continuar. Vai ter essa diferença de imagem, mas nada que atrapalhe o nosso vídeo.
Então, como eu estava falando, as coisas serão agora muito mais difíceis para o reagrupamento familiar, porque você vai ter que comprovar o tempo de permanência em Portugal maior e também um salário suficiente para poder manter a sua família. O que quer dizer que você vai sozinho e em vez de trazer a sua família assim que você se regularizar, você vai ter que esperar ainda por um longo tempo até que você consiga atingir esses requisitos. E depois você irá trazer a sua família. O fim da regularização em território português. Desde 2018, os brasileiros que chegavam em Portugal poderiam pedir a residência já estando em solo português. Agora, isso acabou. Essa nova regra exige que a pessoa chegue em Portugal já com visto. Isso muda completamente a ideia da imigração brasileira, porque o brasileiro estava muito acostumado a vir como turista, encontrar um trabalho e depois se regularizava. Agora ele vai ter que sair do Brasil já com visto certo. Se você vem para trabalhar, você vem para trabalhar. Se você vem como turista, você vem como turista. Isso vai mudar e muito a ideia de muitas pessoas que vinham para Portugal trabalhar e começavam com visto de turismo. Agora eu vou te falar por que, na minha opinião, Portugal fez isso. E antes de te falar por que Portugal está fazendo isso e dar a minha opinião se vale ainda a pena ou não vir para Portugal, eu gostaria de te pedir para se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso vai me incentivar a continuar produzindo vídeos como esse. Então, vamos tentar entender por que Portugal está fazendo isso. Hoje, a imigração é um dos temas principais em Portugal para as eleições de 2025. Mas não somente em Portugal, é um tema principal em toda a Europa. A imigração virou um problema europeu. Em Portugal existem mais ou menos 1,5 milhão de estrangeiros. Desses 1,5 milhão de estrangeiros, 500 mil são brasileiros. Algumas pessoas alegam que isso traz pressão sobre o serviço público, encarece o custo de vida e, para mim, o principal motivo que aumenta a violência. Vamos dar uma olhada nessa matéria. Criminalidade violenta aumentou 2,6% em 2024. Gente, eu que vivo há 23 anos na Europa, eu posso te dizer que quando isso acontece, para os europeus é culpa do estrangeiro. Não tem jeito. Se a violência aumentou, a culpa é do estrangeiro. Se você pensa que no último ano a gente teve um aumento de 240% concedidos de residência a brasileiros, eles juntam o aumento da imigração brasileira com o aumento da violência. Para eles que pensam de maneira muito simples, aumentou o número da violência, aumentou o número da imigração, quer dizer que isso é por causa dos brasileiros, dos estrangeiros. E os políticos, com certeza, querem viajar nessa onda para ser eleitos na próxima eleição. Mas como toda moeda tem dois lados, na imigração também não seria diferente. Muitos especialistas alegam que essas medidas podem influenciar negativamente a economia de Portugal, já que muitos estrangeiros fazem parte da força de trabalho portuguesa, principalmente nos setores como construção, limpeza, agricultura e atendimento. Ou seja, parece que Portugal está tentando resolver um problema criando um outro. Mas eu tenho que te dizer que esse problema da imigração na Europa é muito sentido e eles estão realmente sem saber o que fazer. Ao mesmo tempo que eles não querem proibir completamente os estrangeiros por uma questão econômica, eles também querem proibir todo mundo de vir. Então eles ficam nesse jogo. A gente proíbe ou a gente não proíbe? E a cidadania portuguesa, uma das partes mais temidas dessa lei era a mudança das regras para conseguir a cidadania portuguesa. Mas para a felicidade de muitos brasileiros, essa parte foi adiada por algumas dúvidas sobre constitucionalidade que surgiram a respeito dessa matéria. Mas o assunto ainda está em discussão. Se você já iniciou o processo ou pensa iniciá-lo,
Fique de olho, fique atento nas notícias que sairão proximamente. E agora, o que eu recomendo? Primeiro, não entre como turista para tentar se regularizar depois. Isso agora é uma porta quase fechada. Segundo, se você tem plano de ir para Portugal, busque o visto adequado desde o início, para não ter problemas de chegar em Portugal e não conseguir a regularização. Terceiro, considere alternativas dentro da Europa. Se Portugal começar a restringir demais, você pode pensar em outros países que de repente estarão mais propensos à imigração. Quarto, fique atento às novas regras para as profissões altamente qualificadas. Isso pode ser uma brecha para alguns brasileiros. Quinto, acompanhe a discussão sobre a nacionalidade, especialmente se você tem descendência portuguesa. Você tem que ficar de olho e atento às novas notícias que sairão em breve. Sendo assim, eu acredito que Portugal ainda pode ser um grande destino para nós brasileiros, com algumas particularidades que você vai ter que fazer mais atenção. Chegar ali com o visto correto e não ir como turista para começar a trabalhar, porque de agora em diante, do momento que o presidente sancionar essa lei, você poderá até mesmo ser deportado. E se você for deportado, você pode ter que ficar até 10 anos no Brasil sem pisar os pés em Portugal. Então, faça muita atenção. Se você realmente quer emigrar, faça isso de maneira consciente. Faça isso de maneira correta. E te digo, se você realmente pensa em emigrar e não tem alguma ideia como fazer isso, dá uma olhada no meu e-book que eu vou deixar o link aqui na descrição. Nele você terá algumas dicas para poder emigrar de maneira consciente. E se você tiver alguma dúvida sobre essa nova lei, você pode deixar a sua pergunta aqui na descrição que eu te respondo, ok? Obrigado por assistir esse vídeo. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau!